Glória a Deus, gente. Graça e paz do Senhor. Amém. Jesus é bom. Estava com saudade de vocês. A gente teve junto há uns 20 dias. Quando foi aquela transmissão que a gente fez? Foi assim que na semana que parou. Faz o quê? Uns 30 dias? Não é? Uns 30 dias que a gente teve aí naquela transmissão atribulada. Meu Jesus amado, sangue do Cordeiro. Mas agora estamos aqui presencialmente, Jesus é bom, estou muito feliz de rever alguns irmãos que a gente já conhece. Deus abençoe sua vida, Ele trouxe aqui nessa noite porque tem uma palavra para você, tá bom? O culto é flash, o culto é rápido, mas aí rapidinho, antes de eu ler o texto que o Senhor gerou no meu coração para esse primeiro culto, quero primeiramente louvar a Deus por estar aqui mais uma vez, não me canso de louvar a Deus por isso, louvar a Deus pela vida do pastor Rafael, do pastor Francisco, que são amigos, e sempre tem confiado esse altar a mim, a minha família, meu esposo, tá bom? Deus abençoe aos pastores, aos obreiros dessa casa e aos irmãos, membros e congregados, em nome de Jesus. Só lhe dizer uma coisa, eu trouxe alguns materiais, você, se sair aqui pela lateral, você vai ver, Luciene já está vendendo esses materiais por aqui, né, Lu? Então, mais ou menos, acho que a maioria já conhece, eu trouxe algumas bíblias. Tem Bíblia da Mulher com letra gigante, tem Bíblia de estudo ali, eu nem vou falar muita coisa por causa da hora, tá? Tem livro, estou com um livro aqui, Resiliência, que é simplesmente topástico. Então, quando acabar o culto, eu vou para lá, tá certo? Eu vou estar lá, se você quiser saber detalhe de alguma Bíblia, de alguma coisa, eu vou estar lá e vou estar apresentando para você. Tem Bíblia infantil, então tem algumas coisas ali que eu tenho certeza que alguma coisa vai servir para você, vai ser produtivo para a tua vida espiritual. Então, você que deseja, você vai lá no final do culto, que eu vou estar lá, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe Maurizélia, que fazia já um tempo que eu não via, Deus abençoe sua vida, tá bom, Maurizélia? E o irmão Amazã também, as filhas, não é? São as filhas da família, então, Deus abençoe sua família, irmã Maurizélia, em nome de Jesus, tá bom? Gente, sentado como vocês estão, por favor, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Os irmãos que estão conectados pelo YouTube, assistindo essa transmissão online, que o céu também te encontre aí na tua casa, em nome de Jesus. Você é muito bem-vindo, mesmo que de maneira virtual, para estar cultuando conosco essa noite, tá bom? 15:7, 2 Crônicas 15:7. O Senhor tem ministrado essa palavra no meu coração por esses dias. Eu queria muito dividir com vocês nessa noite, rapidamente, tá bom? A palavra do Senhor diz: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Amém, gente? Olha para cá em nome de Jesus. Nós estamos vivendo em um tempo em que as emoções e as forças das pessoas estão se comprometendo tanto. Do ano passado para cá, bem verdade que tantos planos, tantos projetos, tantas metas que nós organizamos para as nossas vidas ficaram tão bagunçadas. As nossas forças em alguns momentos se foram por lutas e por combates que nós não imaginávamos que ia enfrentar. Quem talvez imaginou que ia começar 2020 conhecendo tantas famílias enlutadas, ou talvez tendo alguém enlutado na sua própria família? Quem imaginou que fez aquele cronograma todo do projeto no início do ano, que quase nada ia se concretizar da maneira que a gente planejou? Se é exaustivo empenhar força naquilo que a gente planejou, porque escute, empenhar força naquilo que a gente planejou já cansa. Agora, ter que empenhar força naquilo que não estava planejado é mais exaustivo ainda. E quando nós empenhamos força, tempo, vigor, motivação naquilo que nós não estávamos planejando, daquilo que não estava direcionado por nós, isso nos custa muito mais. Nós vivemos em um tempo de pessoas que têm andado muitas vezes de uma maneira cansada, desmotivadas a tantas coisas sobre a vida.
em um tempo de que alguns têm vivido porque não sabem como será o amanhã. Não sabe de como amanhã a economia vai se comportar, de como os números vão estar, de como a saúde vai estar. Não sabe se a vacina que hoje está disponível a nós, amanhã será eficiente. Temos, pois, a ideia de que a vacina já chegou atrasada. Temos a ideia de que parece que a pandemia já tem driblado a vacina. Isso tudo causa em nós um pavor, um medo e uma desmotivação, muitas vezes, de não se levantar e não tentar. De nem se esforçar, ou talvez se esforçar, mas no meio do caminho esmorecer. Quantas pessoas têm ficado no meio do caminho? Quantas pessoas têm deixado de guerrear por guerras e por lutas que são legítimas? Porque a força e a motivação as têm faltado. O texto que nós acabamos de ler, registrado no livro histórico de 2 Crônicas, um livro que traz a história dos reinos de Israel e Judá, um livro histórico escrito pós-cativeiro babilônico, que traz, eu não vou dizer em detalhes, mas pelo menos em uma compreensão para nós, os reinados dos reis de Israel e de Judá. O texto que nós acabamos de ler traz o registro histórico do reinado de um homem chamado Asa, que reinou no reino do sul, na nação de Judá, que tinha por capital Jerusalém. A maioria dos reis de Judá foram bem-sucedidos, apesar de, também em sua maioria, muitos escorregarem no meio do seu reinado. Mas, em um aparato geral, nós enxergamos que a maioria dos reis de Judá foram bem-sucedidos. Havia uma promessa sobre a nação de Judá. O cetro de Judá estaria sempre de pé, nunca sairia do trono. Apesar de ter ficado com um número menor de tribos, havia uma promessa e o Senhor era com Jerusalém. De maneira tal que no Salmo 46, em um grande duelo, em uma grande guerra, os coraitas salmodiaram dizendo: Deus está no meio dela, não será abalada. Ao contrário disso, o reino do norte, que era Israel, não teve nenhum rei que sequer que prestasse. Não teve nenhum sequer que foi bem sucedido, é tão tal que eles se tornaram cativos bem antes da nação de Judá ser levada a vassala aos babilônios. Mas Asa foi alguém que, apesar de também ter falhado, quando no final de sua vida a sua confiança falhou em Deus, Asa foi alguém que esqueceu os históricos de vitórias que tinha em Deus. E tem gente que segue tão bem a vida cristã, mas por algum momento esquece os históricos de guerras e de vitórias que tem com Deus. Porque tinha vencido tanta guerra, mas no final do seu reinado, o rei de Israel anuncia que vai entrar e destruir Judá e Jerusalém. Ele, tão temeroso, entra no templo do Senhor, pega as peças de ouro e prata e entrega como uma contrapartida ao rei da Síria em troca de uma proteção. Agora Deus levanta um profeta e diz assim: você, que eu guerrei por você tantas guerras, agora está com medo de uma e está se entregando em uma guerra. Logo você esqueceu o histórico de vitórias que eu tenho com você.
E a partir daí o reinado de Asa se perde de maneira tal que a sua confiança se desvirtua de Deus. E ele morre doente, desacreditado, porque a sua confiança se abalou no final da vida, porque ele esqueceu tudo o que Deus já tinha feito. Comece bem. Há quem diga, não tem obrigação de começar bem. Tem, comece bem, mas lhe digo uma coisa, termine melhor. Comece bem e termine melhor. Se você quer terminar os seus dias, se tem algo na sua vida que precisa ser finalizado, lhe digo uma coisa, finalize como a águia. A águia finaliza os seus dias num alto voo voando. Se você quer finalizar, se tem um ciclo na sua vida que precisa ser fechado, eu estou liberando uma palavra para alguém. Finalize por cima, finalize voando. Não esqueça os históricos de guerra que o Senhor já tem contigo. Não despreze as experiências que você já tem com Ele. Mas apesar de tudo, a boa mão do Senhor era com Asa. O Senhor abençoou o seu reinado, e o Senhor concedeu a Asa um presente para este tempo. Mas assim, um presentão. Porque no mundo antigo, escute aqui, tudo se resolvia com guerra. No mundo antigo, todos os duelos se resolviam com guerra. Nações se duelavam. Quando as nações se duelavam, a ideia era que deuses também se duelavam. E a nação que ganhasse era porque o Deus dessa nação foi superior. Era muito mais do que simplesmente um duelo bélico. Havia um duelo de crenças para saber quem tinha uma entidade ou entidades maiores que pudessem guerrear por aquela nação. Por isso que toda vez que Israel ia guerrear, ele dizia, o Senhor dos exércitos está conosco. Primeiro Israel reconhecia que não estava só e reconhecia que não precisava de muito, só precisava de um, que era o grande, era suficiente para vencer a guerra. Você não precisa de muita coisa, só precisa de um. Se o Jeová Sabaoth descer na guerra, haverá providência e milagre e vitória. Aleluia. Mas antigamente tudo se resolvia com guerra, e era guerra mesmo, guerra que custava vida, guerra que custava famílias, guerra pesada, guerra que não poupava criança, guerra que não poupava mulher grávida. No mundo antigo tudo era com guerra. Deixa eu dizer uma coisa, eu acho que ainda tem gente que é do mundo antigo, porque tem gente que ainda insiste em resolver tudo com guerra. Tem gente que faz de tudo para entrar numa guerra. Se não tiver em uma, arruma de alguém para entrar. Tem uma necessidade de estar em guerra para se achar produtivo, para se achar perseguido, para ter um motivo de dizer que o inferno está se levantando contra ele. Vou trazer um conselho de Deus para você aqui nesse altar. Fuja de guerra, não é por ser covarde, é para ter a sua saúde preservada, é para ter as suas emoções em dia, é para você não ser atingido. Quer que eu lhe diga uma coisa? Se você quer militar o seu tempo em alguma coisa, milite no reino de Deus, milite na obra do Senhor, milite na santa vocação que Ele te entregou. Deixe que o inferno, o céu sabe como tomar de conta. Deixe que o inferno, o céu sabe como dominar e dar ordem. O máximo que você puder se livrar de guerra, se livre, se aparte. Não sei, não vi, não quero saber. Porque tem gente que insiste em resolver tudo com guerra. Sabe o que é que acontece? Chega em uma fase da vida, em um relato da vida que não tem força para nada, desmotivado, amargo, arisco, ácido. Porque Paulo bem disse que soldado que está alistado no reino não se embaraça com as coisas desta vida. Mas em tempo de guerra, escute aqui, Deus deu um presente a Asa.
Mas que presente é esse? Aonde que compra esse presente? Em lugar nenhum. Qual foi o presente? Paz. Me ajude a pregar, diga comigo. Foi paz. Eu ainda não conheço uma loja que venda paz. Alguém conhece? É presente que só o céu pode dar. Tanto é que no capítulo 15, de maneira tal, que no versículo 5 e 6 diz que havia perturbações entre as nações. As nações, pois, se duelavam uma entre as outras. Mas como é que estava Judá? Estava em paz. As nações se duelavam uma contra as outras, mas Judá estava como? Havia paz em Judá. Havia briga, havia situações difíceis entre as outras nações ao redor. Mas como é que estavam os arredores de Judá? Estavam em paz, porque havia uma paz liberada sobre a nação de Judá. Isso me faz entender algumas coisas e algumas particularidades de Deus, e você vai entender. Porque tem hora que a gente se assusta de como Deus faz diferente só com a gente. Eu fico, pois, me colocando no lugar da viúva de Serepta em 1 Reis, capítulo 17. Quando havia uma crise em Israel, mas na casa dela não faltou nem farinha nem azeite. Na casa do vizinho faltou, na casa do outro vizinho faltou, dos que estavam em Serepta faltou, mas na casa dela não faltou. Porque eu quero lhe dizer uma coisa: quando tem uma palavra de ordem de Deus dentro de Jerusalém, dentro de Israel, dentro da casa, do lado pode ter crise, do outro lado pode ter guerra, mas onde Ele ordena paz, aonde Ele ordena bênção, aonde Ele ordena a bênção, aonde o óleo fresco desce, e Ele do céu olha e diz: eu libero a bênção, eu ordeno a bênção. Alamandarabassubre. Alguém sente o céu aqui? Aonde Ele ordena a bênção, a guerra não encontra. E eu estou correndo aqui por causa da hora, mas eu já quero liberar uma palavra que eu vim lá de João Pessoa com o meu coração ardendo para dizer: Deus está escondendo a casa de alguém da guerra. Deus está escondendo a casa de alguém da guerra. Deus está liberando um presente para alguém aqui. E é o que? É paz, é paz, é paz, é paz. Você já viveu guerra demais. Ela é menere, a subricântia. E de que minibia súbria. Deus trouxe gente aqui no limite das forças, dizendo: ei, eu estou dando ponto final nessa guerra. Israel, Judá, desculpe, vai ter paz. Para dar uma respirada. Porque Deus sabe que a gente precisa dar umas respiradas. Diga glória a Deus por isso. A cada tempo de opressão que o povo vivia no livro dos Juízes, havia um tempo de descanso determinado pelo Senhor. Porque Deus sabe que a gente precisa dar uma respirada. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Vai ter paz. Só que eu quero lhe dizer uma coisa aqui, meu irmão, minha irmã. Paz não é tempo de dispersão. E aí vou dizer um negócio aqui, não se assuste com o que eu vou dizer. Tem gente que não pode ficar muito tempo, porque senão fica disperso. Vez por outra tem que ter uma guerrinha. Vez por outra tem que ter um ventinho, um negocinho Porque no tempo de paz some. Só que Asa compreendia que paz era um tempo de organizar coisas. Porque do mesmo jeito que a paz vem como um presente, a guerra vem sem avisar. Vem. Pior que vem, sabe? E a grande questão não é a guerra, a grande questão é como ela nos encontra. Porque Asa, pois, entendeu que havia paz, passa pelas fortalezas de Judá e compreende. Vamos reforçar os muros?
Vamos organizar o que dá para ser organizado enquanto tem paz? Porque se um muro precisa ser erguido e hoje se escuta que está se aproximando uma guerra, um muro erguido de um dia para o outro, ele não é bem fortalecido. Há uma diferença de um muro erguido, estruturado em um tempo de paz. Asa recebeu paz como um presente, mas não numa dispersão, mas em uma oportunidade de alinhar coisas. Porque existem pessoas aqui que precisam alinhar coisas na vida, mas dentro desse maremoto de guerra não tem nenhuma possibilidade. Deus vai trazer um tempo de paz e vai te dar coragem para você organizar o que precisa ser organizado. Ele fortalece os muros. E depois de um tempo, alguém traz uma notícia: os etíopes estão marchando contra a nação de Judá. Asa vai orar. E ele apresenta aquela guerra ao Senhor. E ele diz: olha, Senhor, a gente não tem força nenhuma. Porque vem uma guerra aí. E a paz também me ensinou dependência. Para entender que eu não sou machão na guerra. A paz também me ensinou a ter um novo nível de dependência. Que é o Senhor que pode estabelecer a paz, mas também é o Senhor que pode livrar da guerra. Então vem guerra aí, Senhor, e a gente não tem força. E nós precisamos que o Senhor guerreie essa guerra por nós. Porque depois de um tempo de paz, você nunca mais vai guerrear da mesma forma. Depois de um tempo de paz que Deus está estabelecendo, a próxima guerra vai te encontrar diferente. Eu vou repetir porque eu acho que umas 5 pessoas entenderam isso. Depois desse tempo de paz que Deus está estabelecendo, a próxima guerra vai te encontrar diferente. A próxima guerra vai encontrar um crente diferente, porque alguém pensou que a paz tinha sido um tempo de esconderijo, que você estava morto. Mas eu quero lhe dizer que quando houver anúncio de guerra, vai ter alguém corajoso se levantando e dizendo: eu não posso, mas o Jeová Sabaoth vai na minha frente e me garante vitória. O Senhor vence a guerra, só que quando o Senhor vence a guerra, a paz fez o povo refletir. E aí o Senhor traz uma mensagem para o povo. Levanta um profeta e diz: olha, é o seguinte, vocês precisam se organizar. A lei está esquecida, os sacerdotes não estão ocupando mais as suas funções que se devem ser ocupadas. Há um esquecimento. Há um descompromisso quanto à lei de Deus e as coisas não podem ficar assim. Há guerra em todo canto, as nações estão se duelando e vocês estão privilegiados que até os arredores dos muros de vocês têm paz. Deus garantiu que estava dentro e garantiu que estava fora. Você já pensou o que é isso? Que coisa extraordinária. Até fora do muro havia paz. Era o povo buscando encontrar Judá para guerrear e Deus não fazia deixar encontrar o endereço. Vamos guerrear contra Judá e havia uma ordem imperativa de Deus dizendo: nem fora do muro vai ter guerra. Tem hora que a guerra tenta nos encontrar. E o céu entra em cena, tira o endereço da gente do GPS, tira a vida da gente do GPS, diz assim: não vai encontrar ela agora. Eu estou restaurando ele, eu estou restaurando ela. Não é tempo de guerra agora. Deus está tirando a guerra da rota de alguém e está dizendo: é tempo de paz, é tempo de paz.
O texto que nós lemos aqui, muitas vezes nós, e não tem problema nenhum quanto a isso, mas nós lemos esse texto em aniversário ou em alguém que é muito ativo na obra do Senhor, diz assim, olha, se esforce, não desfaleça. E é muito bem aplicado sem nenhum problema, porque quem faz muita obra de Deus tem uma vontade mesmo de desfalecer e muitas vezes precisa se esforçar além. Mas o sentido hermenêutico do versículo não quer dizer sobre isso. Essa palavra exigia um empenho do povo para colocar o que estava fora em ordem enquanto havia paz. E Deus estava dizendo, há guerra em todo tempo, em todo lugar, mas eu estou estabelecendo um tempo de paz para que vocês resolvam o que precisa ser resolvido. E a primeira palavra foi, se esforcem. E o sentido de se esforçar aqui é aplique todas as suas forças para isso. Não se divida, não divida o seu coração, aplique a sua força nisso. O que é que precisa ser melhorado, o que é que precisa ser restaurado, o que é que precisa ser modificado, qual é o perdão que precisa ser liberado, qual é a história mal resolvida que precisa ser resolvida, esforce. O que é que precisa ser acertado, o que é que precisa ser resolvido, o que é que precisa ser modificado, tem alguma coisa aí, se esforce. Enquanto há paz, aplique a sua força. O problema é, olha aqui, e eu não quero trazer a ideia aqui de alguém que não está se esforçando propriamente por má vontade. É alguém que não tem força mais de se esforçar. Porque a guerra já custou demais. E sabe que eu orava com uma amiga missionária, e eu dividia com ela, eu dizia, minha irmã, nós estamos em uma guerra, mais uma. E o nosso grande desafio não é sair somente vivo desta guerra. Porque se você já assistiu um filme de guerra, você vê que tem gente que sai vivo, mas sai todo mutilado. Sai sem braço, sai sem perna, sai sem juízo. É alguém que até chega no final, mas depois daquela guerra nunca mais consegue guerrear outra. Mas eu sei que nessa noite aqui na ADVEC Campina eu estou falando com guerreiros de Deus. E Deus tem preservado você das mutilações, as dores já podia ter mutilado a tua alma, a tua emoção, o teu juízo já podia ter te colocado em desespero, e você ainda está marchando dentro dessa guerra, e eu quero como profeta nesse altar dizer, e vai chegar no final inteiro. Alabadarabacerga. Tem gente que chega, você conhece alguém que já guerreou tanto, guerreou uma guerra tão grande que depois daquela guerra se acabou, não consegue mais se levantar, mas você não é daqueles pois que retrocede, você é daquele que se levanta. E eu quero lhe dizer uma coisa, ele ajusta a tua armadura dentro dessa guerra nessa noite, e te diz, marcha na terra que eu estou contigo, marcha na terra que eu garanto. Aí tem gente que diz, venceu. E o tempo que a gente leva para se recuperar? Semelhante a uma maratona. Você vence uma maratona. Já viu como é que o pobre do atleta levanta? Ele levanta assim, ó. Venceu e todo mundo celebrando e ele lá morto. Para tirar uma foto. Porque a vitória não anula o cansaço. E eu sei que tem pessoas aqui que já lutaram tanto e já venceram, mas precisa de um tempo de descanso para se recuperar. E tem gente que não está se esforçando, não é por preguiça, nem por omissão, é porque está sem força.
E Deus reuniu crentes aqui nessa noite, nesse primeiro culto da ADVEC Campina. Eu já estou encerrando, somente para dizer: levanta a mão, que eu estou liberando força para que ainda alguém se esforce para lutar um pouco mais. Deus está adacamando, né? Alguém tem glória para entregar o trono da graça aí, que enquanto você glorifica, desce força. E Deus está dizendo: alguém se esforce, se esforce. Essa história não vai ficar pela metade. Se esforce, não desfaleça as suas forças. Porque tem hora que a gente se esforça tanto e a gente olha aqui que eu já estou acabando. A gente olha e diz assim: será que está valendo a pena? Já tem tanta força investida nesse negócio. Aí as forças começam a desfalecer. Foi o que aconteceu quando o povo estava reconstruindo os muros de Jerusalém. O povo olha para as metralhas, olha para o trabalho e diz assim: rapaz, esse negócio não vai dar certo não. Aí Neemias, como um líder motivador, diz assim: pense na família de vocês, pense nos antepassados de vocês. Rapaz, não pare não. Aí o povo diz: é mesmo, ó, vamos pensar no resultado final. E aí o povo volta a trabalhar, munido, armado com uma mão, trabalhando com outra, mas o povo volta motivado. Porque tem hora que não é somente se esforçar, é não desfalecer, é não desistir. Eu quero encerrar essa palavra aqui dizendo uma coisa. Porque tem gente que até se esforça, mas desfalece. Existem pessoas que colecionam quases na vida. Sabe o que é colecionar quases? É quase foi, quase conseguiu, quase deu certo. Existem pessoas que se esforçam, mas desfalecem. E vivem colecionando quase. Sabe qual é a dor de colecionar o quase? É quando a gente usa duas situações para justificar. A primeira era: não era o tempo de Deus, era assim. Não era o tempo de Deus, era assim, era o tempo de Deus. É porque a gente não persistiu. Ou se não, Deus sabe de todas as coisas, sabe que a gente bombeou. E fico quase, eu quase consegui, eu quase deu certo. E o pior não é nada. O pior é quando a gente enche a boca como se esse quase fosse algo muito produtivo. Eu quase cheguei. Mas Deus quer tirar alguém aqui do estado de quase. Deus quer encerrar esse ciclo de quase na vida de alguém. E está dizendo a alguém aqui nessa noite, porque eu estou aqui como porta-voz de Deus. E há uma autoridade que me foi dada aqui pela palavra de Deus para dizer: se esforce, mas não desfaleça a sua força. Esse quase está ficando para trás. O ano pode ser inoportuno, a cena pode ser inoportuna, mas Deus está colocando a mão no projeto de alguém. Está dizendo: vai sair do quase, vai sair do quase, vai sair. Alguém adora, vai sair do quase, vai. Eu vejo ele entrando e assinando papel para alguém. Eu vejo ele tocando alguém que tem um coração de pedra, tem algo para ser entregue na mão de alguém. E alguém não está querendo assinar. Vai sair do quase, vai sair do quase. Ele está entrando. Porque haverá recompensa. Sabe por que é que não é bom? Sabe por que é que não é legal ficar no quase? Porque o quase engana a gente. Porque não tem recompensa para quase. Daniel encerrou o seu livro nos últimos capítulos dizendo: tu, pois, vai até o fim. Não existe recompensa para quase. E Deus não quer que você lute, milite, se canse, se enfade, empenhe força, entre na guerra, para que você fique sem recompensas. Há um tempo de recompensa de Deus para pessoas que Ele está tirando do quase. Você pode ficar de pé nessa noite e eu só vou orar.
Elemenebia subricantia, eremenebia sobrecandaramanai, elemenebia comanaba subria. Eu sinto a unção de capacitação que desce aqui. Eu sinto a graça que desce aqui. Eu sinto uma coisa boa de Deus que desce aqui. Se você sente, o culto já está acabando, mas eu não queria ficar sozinha aqui adorando, não. Eu não queria, não. Tem uma coisa tão boa que é muito só para mim. Eu queria tanto que você sentisse junto comigo. Então, para terminar, eu queria convidar você para em 30 segundos abrir a sua boca e trazer a melhor glória e o melhor aleluia para o céu.